começamos hoje Pod das Gurias com duas presenças ilustres aqui no nosso estúdio. Ele que já esteve aqui, prometeu voltar e nos ligou para voltar aqui, o nosso prefeito Jorge Pozzobon. E a gente está aqui provando que a nossa casa está sempre de portas abertas. E o nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo, pela primeira vez aqui no estúdio. Bem-vindos, é um prazer imenso. Vamos brindar. Aí, ó. Mas é água, né? Água, claro. Agora, depois a gente toma uma cerveja ou um espumante. Prefeito, eu sei que você voltou aqui para saber se a gente estudou as 5 leis. As 5 regras do vencedor. As 5 regras do vencedor. Quais são as 5 regras? A gente não estudou. Não, a Chay sabe. Não, já, perfeito, eu tô grávida e diz que a memória da grávida destoa um pouco. Não, daí é bem o contrário, são duas cabeças, a do bebê e a tua. Não, qual que é as 5 regras do vencedor mesmo? Você Deve não ser sabe? por isso que eu não venci ainda. Fala ali que eu vou anotar de novo. Vamos lá, primeiro, coragem e determinação. Tá escrevendo? Vou botar aqui. Vou anotar e ficar Coragem olhando. Nunca vi isso. e determinação. Segundo, não, a primeira é foco e planejamento. Nem sabe mais. Olha aí, Não, eu já se O perdi. primeiro é o foco e planejamento. Coragem e determinação é a segunda. Foco e planejamento. A terceira é a fé. A quarta é o trabalho. E a última tu vai saber o que é. Amor. Ah, viu? Ela me ama, então como é que eu não ia saber? Isso aqui, o prefeito estar aqui no diário, o Fernando foca aqui em mim. O prefeito estar aqui no diário hoje é pra vocês verem que eu não fui cancelada pelo prefeito. Na última entrevista que ele veio aqui, que eu quase acabei com ele. Ele voltou porque ele gostou. É o único prefeito que nunca antes na história dessa cidade um prefeito ficou se xingando contigo no WhatsApp. Só eu. Só o prefeito. E era cedo da O noite. que motivou o senhor, não adianta dizer que não é pra eu te chamar de senhor, porque eu vou te chamar de senhor. O que motivou o senhor e o seu vice a voltar aqui em dupla agora ao nosso programa? O que motivou vocês a virem aqui hoje? Tipo assim, Zé Abismo, Zé Precipício? Tô indo, já vou? Isso. Não, tô brincando. É o seguinte, o Rodrigo sabe, todo mundo sabe, né? O Rodrigo tá do meu lado por 3 palavras. Né? Vou anotar também, isso aqui é bom pra mim. Pode anotar. É porque Depois a gente vai ver quais são as 3 palavras nossas. Isso, vamos catar, vamos ter que inventar uma dessas. Também. Trabalho, ética e lealdade. Você se conhece há bastante tempo? Sim, tem algum tempo já, né, Rodrigo? Já faz algum tempo, sim. Eu estava no Sinduscom quando a gente eu estava como presidente do Sinduscom quando nós nos conhecemos, assim, de O forma Sinduscom é o Sindicato da Construção Civil. Construção Civil. Aí, bom, você conheceu, você dava, assim, você conhecia. Pintou um clima. Um climinha, pouco, assim. Isso em que ano foi isso? Isso foi em 2007, 2006, Bastante 2007. tempo. Já faz alguns bons anos, 15 anos por aí. E aí foi indo, e o Jorge foi galgando degraus dentro da política, né? Como deputado estadual, depois como prefeito. E os 3 primeiros anos da primeira gestão do Jorge coincidiu com os meus 3 últimos anos na presidência da CACISM. E nessa oportunidade, nesses 3 anos, a gente fez muitas coisas legais junto. E A começaram entidade a ter e a mais prefeitura. contato também, E aí a pessoal. gente começou, começou a ter resultados, ter coisas. Por exemplo, aí teve o Poupa Tempo, o projeto da Dom Ivo Lochaister, o primeiro Viva Santa Maria, que vai acontecer de novo. O projeto esse da Dom Ivo, é importante lembrar, uma avenida, uma perimetral que está sendo feita, extremamente importante, vai desafogar o trânsito naquela região norte. É um dinheiro que estava perdido há mais de 10 anos, tá? E a gente conseguiu recuperar o dinheiro. Só que tivemos um problema na elaboração do projeto. E o Rodrigo ficou sabendo que se eu não tivesse o projeto, eu não ia poder licitar, e daí nós não ia perder o dinheiro. Mais 12 milhões nós ia perder. Daí a CACISM doou o projeto para a prefeitura, a gente conseguiu licitar 5 dias antes de perder o dinheiro. Ainda já correria. Então foi nesse período, nesses 3 anos, assim, que a gente acabou se estreitando a relação, enfim, claro que junto com toda a equipe da prefeitura e toda a equipe da CACISM também, né? A gente às vezes nos reunia para decidir algumas coisas mais macros, assim. Mas enfim. o clima mais de amor foi vocês dois mesmo, o resto não. Foi vocês dois Não, mas a sintonia foi, porque assim, quando as pessoas querem ajudar, né, querem fazer a diferença, querem colaborar. Tem o mesmo propósito. Tem o mesmo propósito, a gente acaba... Então,
Mas o que também, quem sabe, nos atrai é que nós somos completamente diferentes. Vocês estão percebendo, né? Mas vieram vestidos iguais, Pois é, praticamente. A né? sintonia tá então Mas por ok. A coincidência, sintonia também viu? tá boa. Aqui, É, ó. ó. Estamos ornando. Não, e daí Somos esses dias, completamente diferentes. o Rodrigo foi dizer, não, eu sou mais equilibrado. Eu disse, tu tá dizendo que eu sou desequilibrado. Não, isso foi tudo só. Eu falei que sou mais calmo. Mais Eu centrado. É, não, isso dá pra perceber, né? Que vocês têm um contraponto aí que eu acho que faz esse casamento ser perfeito, né? Se completa efetivamente assim, né? Porque, mas não tem o certo nem o errado, né? Porque todos têm Pessoas diferentes. os lados, Sim. o lado bom e o lado ruim, todo tem os prós e os contras. Uhum. E aí a gente vai se ajustando. O que eu sempre friso, assim, acho que a gente sempre pensa na cidade como uma grande missão que a gente está aqui, porque eu praticamente larguei as minhas empresas, tenho duas, uma prestadora de serviço e uma consultora. Eu vou, aliás, larguei modo de dizer, porque eu vou todos os dias nelas de manhã cedo. Eu saio de casa um pouquinho antes das 6 da manhã, chego na empresa às 6, fico até umas 8h15, e aí vou para a prefeitura, e aí depois o meu dia é dedicado à prefeitura. Mas a operação das empresas eu não participo mais, né? A gestão mais financeira é comigo ainda, eu faço nesse período, sábado de manhã, enfim, você precisa final de semana, organizo a parte financeira, mas a operação da empresa, graças a Deus, está sendo muito bem conduzida por pessoas que eu tenho uma confiança muito grande, que são amigos também, que estão junto lá. E aí a gente vai. E então eu tenho essa junto ao lado do Jorge aqui, essa missão, né, nesses 4 anos, de entregar uma cidade melhor, e eu acho que a gente está avançando nesse sentido. Tem bons projetos que estão se concretizando e tenho certeza que até o término dessa nossa gestão a gente consegue entregar. Mas tu muita não coisa tinha, legal. não tinha assim esse propósito de serviço. Nunca. Como é que foi nunca esse me processo? Como é que ele te passou pela- convenceu? Eu vou contar. a ser Não vice? conta. Não, eu vou Conta, pode contar. contar. Ele conta essa história que não é verdadeira, mas ele conta tanto que ele está acreditando que é Ele verdadeira, mas acredita não é na verdadeira. conta. Meu Deus. Tá, então é o seguinte, né? Primeiro, o Rodrigo tinha que estar afiliado no partido para poder concorrer. Nós vamos conversar com ele. Não quero saber, pelo amor de Deus. Não, cara, eu jeito enchi nenhum. Me envolver com política, tá louco? Eu literalmente sarnei ele até, mas não poder. Ele, me dá isso aqui que eu vou assinar e tu some de perto, né? E eu, dei embora. Daí, eu tô passando na frente da casa dele. Não, ele... Mas essa filiação foi aos 48 do Era o segundo último tempo, dia. assim, no último dia. É no último dia. Ele vinha os contatos dele, pegou na tarde de sexta-feira essa minha assinatura nesse papelzinho lá e encaminhou para o presidente estadual do partido. Eu só sei que segunda-feira eu estava afiliado, mas eu não sabia. Já estava afiliado no partido. Num partido. Não, e daí é o seguinte, ele disse que não é verdade, eu tenho certeza, eu me lembro claramente. Não, daí eu passei na frente da casa dele e disse, Rodrigo, tem uma cerveja aí? Ele tem, é original? Então tá bom, então vou subir e tomar uma cerveja contigo. Daí tomamos uma cerveja, eu disse, cara, tu tem que ser meu vice. Tá louco, não sei o quê. Ou seja, na sexta cerveja, já era meu vice. Era teu... Na sexta. E ele me disse que eu sou mentiroso, que foi na 8ª e não na sexta. Não, o meu erro foi esse, né? Que quando ele começou a contar essa história, eu falei, não foi na sexta, não, foi na 8ª. Agora ele usa isso aí. Mas, Rodrigo, a pergunta é, já se passou um tempo aí desde que você assumiu como vice. Como que é pra ti hoje, assim? Você realmente Aguentar acha... o Jorge? Não, tipo... não era algo que tu queria. Não era algo que tu imaginava na tua vida. Nunca Aí isso pensei. mudou. E aí hoje, como que é? Tu tá gostando disso? Tu te imagina seguir nesse caminho político? Enfim. Olha só, eu nunca me imaginei mesmo, assim, ter um cargo público ainda mais eletivo, como foi o caso, né? Até porque eu, como eu disse, eu acabei me filiando partidariamente para poder concorrer, enfim, bem próximo do término final do prazo. E até fevereiro, março de 2020, não tinha nenhuma pretensão política nesse sentido, né? Mas eu sempre me envolvi com entidades, né?
participando do Sinduscom, Sindicato da Construção, da CACISM, a Câmara de Comércio e Indústria. Então, o envolvimento político já existia, quem sabe não tão partidário, olha, não tinha Nem um partido pouco nesse, partidário. nem um pouco partidário. Eram movimentos empresariais. Então, eu já tinha esse envolvimento. Surgindo o convite, surgindo essa oportunidade, e houve o convencimento, até o Jorge foi muito ardiloso, porque a gente tem muitos amigos em comuns, e aí ele começou a cercar os outros, e aí me chegava, né, os parceiros lá, Sim, claro, né? E aí Eu te falei, né? Tudo que eu quero eu consigo. Já começou já. Tá, mas o que que o Rodrigo, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas o que que tu via tanto no Rodrigo que tu queria ele como teu vice? Ele acabou de falar, o cara levanta às 6 horas da manhã, faz a gestão financeira da empresa. Governar uma cidade não é só sair, De enfeite, fazer obra, de não, enfeite. ficar de enfeite de teu vice, né? Justamente, eu acho que essa diferença que eu e ele temos, ele me ajuda a fazer todo o planejamento. Outra coisa, eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Nenhuma decisão sozinha. Eu estou toda hora ligando para ele. Nenhuma decisão eu tomo sozinho. Tá? E eu acho que isso é uma coisa bacana. E o Rodrigo, nós criamos, na segunda-feira de manhã, a gente tem a reunião do planejamento, que é o Rodrigo, eu, o Guilherme Cortes, que é o procurador, o Alexandre de Lima, meu chefe de gabinete, e o Ramiro Guimarães, que é o nosso secretário de comunicação. A gente chama de reunião do planejamento, mas metade da reunião tu tá apagando os incêndios da semana passada, né? E a outra metade, sim, a gente faz a programação, eu e ele que estamos de nos encontrar final de semana, saímos pro final de semana. Agora, antes de nós entrar aqui, pelo incrível que pareça, né, nós amamos ter atrasado um pouquinho, que eu consegui ter a oportunidade de só eu e ele, sentado no sofá com a mesma roupa, poder conversar um pouco. Então, Quem é de vocês dois que trabalha mais? Não, os dois. Não, o Jorge trabalha muito. Não, O Jorge trabalha muito. Não, ele é uma coisa que ele não tem medo de trabalho. E ele trabalha, ele vai muito nos locais, O prefeito, de repente, podia virar mestre até de obra, daqui a pouco. Com Daqui a pouco, certeza, não com certeza. cansei da política, eu vou ficar aqui agora. Não. E ele Só entenderia falta bem. botar a obra, porque o mestre eu já sou. Ai, tá E a modéstia também é uma das característica, é uma característica, né? Não, mas é o seguinte, pessoal, é que eu tenho assim, eu tenho uma capacidade, por que a gente se complementa, né? E não adianta eu sair a Brasília buscar dinheiro, que eu recuperei 80 milhões perdidos, não adianta arrumar um financiamento como a gente conseguiu para fazer pavimentação, não adianta eu arrumar o dinheiro do aeroporto, não adianta eu ter o dinheiro na mão, se não tem agora que alguém que me ajude a governar, para fazer acompanhamento dos projetos, por exemplo. Né? Agora nós estamos fazendo uma parceria público-privada com o BRDE, nós vamos botar lâmpadas LED em todo o município, na cidade e no interior. Eu consegui, através do governador Eduardo Leite, a convencer o BRDE a fazer o primeiro projeto de PPP de iluminação pública. Bom, eu fiz minha parte, quem está tocando todo o projeto é ele agora. Tu fez o que te cabe e ele Não, faz eu fiz aquela articulação adicional que eu já tenho essa facilidade, né? Então, mas é o que eu estou dizendo. Adiantava eu ter o dinheiro para fazer um IVO se eu não tivesse alguém que me ajudasse a fazer o planejamento, entregar o projeto. Alguém competente, né? Não, muito competente, né? E aí, além disso, ele é engenheiro. O engenheiro é metódico. Isso é importante para mim. Porque eu sou meio, né? Vai mais na porra louca. Um pouco assim. Mas eu acho que isso é o que mais não, mas aí também complementa. uma coisa que eu preciso falar é que não é, ele fala, tá coordenação do Rodrigo, não, é claro que a gente colabora junto, mas são várias pessoas envolvidas em vários projetos, então nada é sozinho, a gente não avança, a equipe da prefeitura é muito boa, os secretários, os superintendentes, todos eles, e o corpo todo como Veste a camiseta. veste a camiseta e vai, então a gente tá, eu vejo assim, a gente está avançando bastante por causa disso, que a gente efetivamente tá conseguindo avançar porque todo mundo está muito enganjado, muito vendo que que a gente pode efetivamente mudar a vida das pessoas, sabe? E a gente muda. Mas Muda vocês mesmo. têm sido vistos, né? As pessoas comentam muito como uma relação muito bacana, assim, entre prefeito e vice, que não é vista em qualquer lugar, né? Vocês têm esse diferencial dessa união de vocês e tal. E eu acho que muito disso também é porque
a gente enxerga nas outras relações de outras cidades e tal, até mesmo questão de governo, que tentam ocultar muito a imagem do vice, né? Como se não tivesse muita serventia e tal, e o foco tá só na figura principal eleita, né? E aqui a gente que percebe não que não, que tanto o Jorge joga esse peso para você, como vocês têm uma sintonia de um não querer aparecer mais que o outro e um entregar a confiança no outro, né? Mas tem... Porque além da modéstia, o Jorge é muito generoso também, pelo menos comigo e com muitas pessoas na prefeitura. Então ele realmente se divide e faz questão disso, que eu sempre agradeço a ele. Porque às vezes, como tu falaste, né, a questão política ela tem às vezes um caráter diferente. Eu não me considero, apesar de estar na política, de ser um político, eu não me considero um político. Eu me considero, quem sabe, mais um técnico. Mas enfim, mas eu acho que antes de mais nada, a relação de confiança que se estabelece, né? E de lealdade. Eu confio no Jorge, tenho lealdade por ele, e a gente vai, tendo essas certezas, a gente vai, como qualquer tipo de relacionamento, né? Casal, amigos, enfim, família. Não tem como E a nossa tocar, relação né? é assim, né? E tem outra coisa, né? Eu gosto muito de ir nas obras, fiscalizar as obras. A gente entregou aqui a creche na Maringá, tá? Quem estava coordenando o projeto macro era o Rodrigo, da creche Maringá, que nós entregamos, da creche da Coab Fernando aqui agora, que está com a Coab Fernando Ferrari, está com 78% da obra pronta. A creche lá da Nova Santa Marta está 82% da obra pronta, até não sei se não aumentou. E a creche do bairro Medianeira está mais atrasada, está 38%. Eu disse, mas Jorge, isso não é feito pela Secretaria de Educação? E a creche do Residencial Lopes já está licitada logo quando começar a obra. Ou seja, das 5 creches, 1.000 crianças dentro da sala de aula. O que acontece? Esses projetos macro ficam sob a coordenação ou do prefeito ou do vice-prefeito. Então, daí a gente se divide. Claro que tem todo um time, tem toda uma equipe. A Calorada segura, né? Quem coordenou tudo foi ele. Ele fez toda a coordenação. O que eu fiz? Qual foi meu papel? Que a gente se dividiu, né? Que vocês não têm noção Do Tendel. Não, o coração apertado, que nós não sabia se ia dar certo, né? No início ali, né, que não tinha... Primeiro ninguém queria ir pra lá, né? Ninguém queria ir pra lá. Isso aí é bobagem, isso aí eu acho uma raiva, me deu uma raiva dessa história. Eu não quero ir pra lá, tu quer ir aonde? Então tu vai pra Ponce tua cara, vou ver se tu vai. Quer ir aonde? Sem violência. Faz as coisas boas, cara. Traz uns troços diferentes, as coisas legais pra cidade. Na verdade, foi uma solução para um problema de tantos anos que tem na cidade, as pessoas resolveram um problema. E outra coisa, a decisão de não ter mais a festa lá na Praça do Brahma lá, minha e dele. Mas como que a gente tomou essa decisão? Depois que a gente teve uma reunião com todos os autos de segurança. Os autos de segurança disseram, vocês, porque eu e ele queria. Nós conversamos muito lá na casa dele. Eu disse, Rodrigo, a morte de covarde daquele menino lá o ano passado me incomodou muito. Eu fui na casa do pai do menino, eu vi o que era o desespero do pai, que até mora ali perto da Secretaria de Infraestrutura. Eu disse, Rodrigo, eu por mim tá acabado. Ele, por mim também, mas vamos ouvir os autos de segurança. Que ele coordena o GGM. Como é que é o mesmo? Gabinete Integrado Municipal, que trabalha com a segurança junto com as forças de segurança, né? Todas as Polícia Civil, Brigada Militar, enfim, todas as polícias, Guarda Municipal, então, estão nesse grupo. Pela regra, era para o Jorge ser esse. Era para eu ser o coordenador. Eu disse, cara, não precisa ser tudo. Se eu tenho uma pessoa que está me ajudando do meu lado e que tem que ter técnica, tem que ter planejamento. Então, a gente pega esses macro projetos, e daí fica sob o meu comando e dele. Por exemplo, a perimetral, aqui que liga a Estância do Minuano, a Universidade tem a Estância do Minuano. Eles são obrigados, toda semana, prestam informações para mim e para o Rodrigo. São obrigados. Mas Jorge, e a outra rua, como é que foi? Não, eu estou falando do projeto macro. Né? Ao mesmo tempo, depois vai contar a novidade que veio de Porto Alegre, um presente que eu dei para ele. Né? Mas o que eu amo, eu adoro ir nas obras, eu adoro. E a creche de Maringá ia ser inaugurado dia 10, fazer conta, dia 10, então, 10. No dia 20 do mês anterior, eu fui
ver a obra para ver se estava tudo ok. Meu Deus do céu. Cara, eu encontrei cada coisa. Mas liguei para o engenheiro da obra e ele foi lá e o engenheiro foi lá e entrou um outro senhor com ele lá, que eu não sabia quem. Cara, eu falei horrores, mostrei, isso é um absurdo, isso aqui. Ele, não, mas tá no projeto. Eu disse, o quê? Tá no projeto? Se eu ter peço para te fazer um banheiro sem porta, tu vai fazer? Não, tá aí esse piso arrebentando aqui. Não, mas isso está no projeto. Tu faria esse piso na tua casa? E ele não falou nada disso. Tu faria esse piso na tua casa? Ele disse, não faria. Então vamos arrumar isso. Daí, essa fiscalização Por isso direta... que é importante estar na obra. Isso, essa fiscalização... É que nem uma reforma que tu faz na tua casa. Se tu não como ela for diz, eu sou ver- uma sarda. Eu sou muito chato. Só que eu falei horrores pro homem e depois eu fiquei sabendo que o homem era o dono da empresa. E ele estava apavorado, porque eu saí dali e fui lá na creche da Medianeira. Isso quer dizer que é a mesma empresa que está fazendo ali. Ele já E o pensou problema que tomar estava se bagaço ali. repetindo. E, não, o médico de obra acusou ele lá. Prefeito, veio, o prefeito. que houve com o chefe lá na outra creche? E tu não sabia que ele era o chefe. Não sabia. Né? Esse homem me contou. Mas foi bom isso aí. Eu acho que isso é bom, né? Porque dá o recado. Dá o recado. E todo mundo que vem aqui, sabe? Agora, por exemplo, tem uma empresa que está fazendo a creche, a reforma da Casa Criança, aquela escola grande que tem do lado do batalhão de choque, ali na Venâncio, tá? Tem que fazer um aditivo, tem uma questão ali para resolver, só que eles mandaram um documento de paralisação da obra. Eu disse, mas o cara tá louco? Como é que eu me paralisar a obra? Um documento que vai paralisar, vai ser daí. Eu disse, agora, antes de nós entrar aqui, eu estava com o Rodrigo ali, já liguei para a Jéssica, que cuida disso aí, eu quero o nome e o telefone do cara, eu vou ligar para ele. Se ele paralisar a obra, eu vou dar-lhe uma trancada nele que ele não sabe o que é. Porque eu tô com um problema. Eu tô com 200 crianças dentro do Bilac, tá me emprestado o Bilac enquanto a reforma lá, e agora, 31 de maio, eu vou ter que tirar as crianças de lá porque começa a reforma do Bilac, e eu vou botar onde? Não, eu me indigno com isso aí. Inclusive, essa reforma do Bilac aí, parece que a questão estrutural ali é bem perigosa, né? Não, mas é que essa é a parte de baixo ali, entendeu? Não é... Eu falei também, outra coisa que eu fiz quando eu estava vindo para cá, o Zé Luiz é o coordenador da educação. Eu pedi para ele vai me dar o retorno ainda hoje, porque eu fiquei sabendo tudo isso hoje. Tudo é... Depois de um monte de coisa boa que deu, tinha que dar um merdinha. problema. Uma merdinha, né? Não, foi quase... Isso é uma diarreia, não é uma merda. É uma diarreia. Né? Eu liguei para o Zé Luiz, fala com a mulher das obras se o prazo é mesmo 31 de maio ou a gente consegue prorrogar um pouco mais. Porque se for necessário, eu vou falar com a Raquel, que é a secretária estadual de Educação, ou com o próprio governador Eduardo Leite, para explicar a situação que nós estamos passando. Então, esse meu envolvimento direto, que eu ligo para as pessoas, que eu converso com as pessoas, isso, além de eu gostar, eu gosto. E mostra que o pessoal não pode vir falhar aqui. Não pode vir falhar. Agora... porque acho que daí não tem alguém cuidando. E se tem, a pessoa vai fazer certo, né? E tem que olhar tudo, porque às vezes tu não acredita o que acontece. Mas daí, tenho ele lá dentro da prefeitura, fazendo a gestão financeira. Hoje, graças a Deus, a prefeitura é o segundo ano consecutivo que vai passar de 1 bilhão orçamento, e quem me ajuda a cuidar disso é ele. Então, aí se governa uma cidade, governa a cidade, não é só eu como um agente naturalmente político, né? Eu adoro fazer o que eu faço, né? Essa felicidade que eu tenho de ir a Brasília, meu jeito mais espontâneo. Mas assim, prefeito, o senhor tem uma característica que chama muita atenção da gente, que é o otimismo, a esperança. O senhor parece ser bastante otimista. Estamos na merda aqui, o senhor tá otimista. E eu vejo muito, assim, ó, essa coisa da creche, das crianças, que eu posso estar errada, tá? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas parece que esse governo agora de vocês veio trazendo bastante alternativa para creches públicas, para essa coisa de colégio de criança pequena. Por que tu tem isso, assim, em relação às creches, essa preocupação toda em função de creche aqui, creche ali, de aumentar esse número? O que te motivou a querer mudar isso em Santa Maria? Viver em Santa Maria. Quando eu vejo os caras jogando lixo no meio da rua, tendo container, quando eu vejo jogando lixo nas ruas ali, só tem um caminho, que é a educação. Não tem outro caminho senão a educação. E outra coisa, 1.000 crianças dentro da sala de aula, são 1.000 crianças que tu está cuidando. São 1.000, é o futuro, tu está cuidando do futuro. O Rodrigo fala muito aqui da palavra futuro. E eu sou apaixonado.
Eu sou apaixonado na questão da educação. E hoje... Isso te mantém otimista e Isso me mantém esperançoso. otimista, né? Mexer com esse E lado da hoje educação. também aqui uma novidade em primeiríssima mão para o podcast das gurias, né? Definimos o modelo do uniforme. Hoje é 1h30 da uniforme, os 20 mil alunos vão ganhar uniforme. E são 9 peças Que legal. para cada aluno. Então, hoje, de tarde aqui, eu bati o martelo ali com o pessoal, daí eu explicando, tinha um moletom que sem o bolso na frente. E eu achei meio feio aquele bolso, assim. Eu disse, por que isso aqui não é mais bonito? E daí a menina disse, prefeito, na pesquisa que nós fizemos, né, que foram 3.578 pessoas entrevistadas, pai, mãe, aluno, eles definiram o modelo do uniforme que queria. Então era o moletom canguru, que eu também não sabia disso aí. Então, olha que bacana. A outra coisa que contaram para mim, para o Rodrigo, a saia das meninas não é a saia short. É? Isso, assim que você diz. E 4 meninas nas entrevistas disseram que assim ninguém fica, os meninos não mexem com elas, não ficam olhando para elas. Se sente mais seguras, né? Mas acho que... Mais confortável, com certeza. Né? Isso aí, pessoal. Claro, eu tenho outras áreas que eu sou apaixonado, viro, trabalho, eu adoro estar mas na mas a educação, efetivamente, é que bate mais eu percebi isso na nossa última conversa, falaste bastante dessa coisa da creche, das crianças, das mães, né? Então, agora eu vi tu falando... E das obras, da questão Porque estrutural. sabe que a educação, ela... E assim como várias outras coisas, ela acaba perpassando por várias áreas. A educação, propriamente dita, uma área social, quer dizer, traz essas crianças para dentro de um contexto. A área de saúde também, que é a oportunidade que você tem dessas crianças terem ali até uma alimentação, às vezes. Né? Alimentação. Então, é algo que pode, nessas condições, efetivamente mudar a São vida das mudanças a pessoas. longo prazo, né? Tanto como uma obra que vai fazer, que vai Futuro. iniciar, Futuro, tudo pensando né? no futuro. Esse dia, na vereadora, minha amiga, eu adorei quando ela é professora também, e eu adorei aquela expressão que ela usou, e aqui adorei mesmo, tocou meu coração, né? Diz assim, o Pozobon não trabalha para a próxima eleição, ele trabalha para a próxima geração. Eu achei muito bacana isso que disse. Fez bastante né? sentido com essa... Mas é o futuro, de gurias, agora. é o futuro. E se vocês pegar os nossos alunos aqui hoje, pode conversar com eles, a questão da educação ambiental está grudada na cabeça deles. É isso que também me deixa feliz. E quando o Rodrigo fala de alimentação, aqui na Maringá, a creche que a gente entregou, nós podíamos ter tomado uma decisão, né? Botar 200 crianças dentro da sala de aula, eu e o Rodrigo, né? Botar 200. Bom, 200 crianças na sala de aula, se tu vai pensar na velha política, são 200 famílias, né? Cada família é 4 votos, nós já estamos falando de 800 votos, tá? Mas Jorge, por que tu botou só 126? Porque eu conversei com os técnicos, eu poderia botar 200, que isso aí ia ficar um de manhã e outro de tarde, e o outro turno não tinha onde ficar. Então, eu conversei com o Rodrigo também, para entender, e a Lúcia Madruga, a secretária, por que só tem 126? Porque elas entram às 8 da manhã e só saem às 5 da tarde, com almoço, janta e lanche. Qualidade. E a maior Pronto. parte dessas crianças, às vezes, só come na escola, né? Só come na escola. Não, são menos, porém com uma qualidade muito maior, né? Do que tu... E agora, com a condição colocar. de alimentação dentro da escola e com o uniforme, com a vestimenta, isso efetivamente... Além da faz toda a questão do uniforme, que tem aquele sentimento de pertencimento, Sim. né? Tem a questão da segurança. A gente viu lá Blumenau, que Consegue acabou dando um identificar pânico, daí tu vai ver quem não tá de uniforme, tu vai ver alguma coisa tem ali, né? E todas as nossas escolas, falando isso aí, todas as nossas escolas têm botão de pânico. Todas as escolas têm botão de pânico. Deu a coincidência de quando deu aquela tragédia lá em Blumenau, estava aí o Rodrigo junto e o Sandro, que coordena a parte de segurança, ligou para mim e disse, Jorge, eu estou pensando em fazer isso. Eu disse, fazer isso o quê? Não, botar um botão de pânico. Né? Foi coincidência nós estar junto. Aí o Rodrigo sabe o que é isso? Ele, Jorge, também não sei, mas vamos aprender. Vamos ver. Né? Então, como cada escola tem um alarme, a gente pegou, eu estou falando o que eles me falaram, não entendi nada disso. Tu sabia o que era isso aí, Rodrigo? Não. Não vem mentir aqui que tu sabia. Não sabia. É que as escolas já têm um alarme, todas elas já têm alarmes Sim. com sensores, né? Sim. Ligados a uma central, etc. E é possível, através do incremento de um dispositivo,
ter esse botão de pânico, que nada mais é do que um botão que pode ser acionado. Porque os sensores são sensores de presença. Quando o alarme está acionado, detecta a presença e dispara o alarme. O sensor de pânico não. O alarme está desligado, né? E o professor aciona. Então, ó, vamos lá. Pertencimento, segurança, né? Dignidade, economia para o pai e para a mãe. Com certeza, eu já ia Quantas dizer isso. crianças, quantos pais não têm condições de comprar? E a outra roupa. questão que acontece muito, porque fulaninho se veste melhor que... Igualdade, isso igualdade. aí quer dizer bullying, certo? Bullying. Por causa da roupa, né? Por causa da roupa. Ah, minha roupa é marca tal, e daí outra criança quer ter a marca tal, e o pai e a mãe não conseguem comprar, pode dar problema dentro de casa também. Com certeza. Então, são essas questões. E daí por isso que também, como o Rodrigo diz assim, acaba a educação englobando Né? tudo. A gente vai ter que chamar um intervalo, mas eu queria fazer só uma colocação antes. Mas tá muito light hoje, hein? Calma que nós vamos pro segundo bloco. Tu vai Ah, pagar. bom, tá bem. Não, só uma pergunta antes. Tu falou que um pouquinho antes de entrarem aqui, tu recebeu uma ligação, uma notícia muito boa. Ah, não, é ele. Ah, bom, mas isso aí é uma história longa. Eu posso segundo adiantar bloco. a notícia boa. A notícia boa é que e depois a gente pode trabalhar melhor esse que é o Distrito Criativo Centro Gari, né, que nós estamos trabalhando de uma forma bem intensa, e tem várias instituições, entidades, universidades estão ajudando demais, e um dos grandes objetivos que nós temos nesse projeto é de reforma da Gari. E os projetos estão todos eles prontos, os orçamentos todos eles prontos, precisava somente um aval, uma licença, vamos dizer assim, para autorizar a licitação do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Que é um Nacional. prédio tombado, é um prédio histórico. Tombado, então. O prédio da Gari ele tem um tombamento pelo CONFIC, que é municipal, pelo IFAI, que é o Instituto de Patrimônio Estadual, e pelo IFAM, que é nacional. Estávamos na pendência desse documento. E veio... Eu estive tão logo esse projeto chegou lá no IFAM, eu fui lá falar com o presidente, com o superintendente do IFAM, enfim, explicar para ele que era um projeto importante e tal. E eles estavam analisando, começaram a analisar. O superintendente veio a Santa Maria num evento aqui e eu e o prefeito fomos conversar com ele. Importante. Você viu um café para ele, perguntei se ele queria um suco, uma bolachinha, né? E como o prefeito foi a Porto Alegre essa semana, e ele fala, o que tu acha de eu ir lá no IFAM? Eu falei, eu acho que é uma boa. De repente liga para ele, pergunta se tu poderia te receber. E foi o que ele fez, né? E aí quando ele foi lá fazer a visita de cortesia, o cara já tinha o documento pronto. Foi uma surpresa para nós, né? Tinha o documento pronto autorizando. Então, no outro dia já trouxe e nós já estamos... Não, eu já fiz a foto do documento na hora e te mandei, né? Mas Tá aí, aqui. É porque tudo que eu quero eu consigo. Mas é aquele... Inclusive me irritar. Nós vamos entrar pro intervalo agora, senão eu vou demitir vocês dois aqui hoje. Tá bem. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com mais Hoje Pode das Gurias. Até daqui a pouco. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Estamos de volta com o prefeito de Santa Maria e o vice-prefeito aqui conosco. O Rodrigo estava falando, então, sobre a questão do prédio da Gari ali, né? Pode dar sequência no assunto, por favor? O prédio da Gari, da Aí, estação ele deu outra ferroviária... Novidade que nós vamos dar de presente para Santa Maria, hein? Para a estação ferroviária, então, tá dentro desse contexto do Distrito Criativo Centro Gari. O que é? Até para a gente poder contextualizar um pouco. O Distrito Criativo, ele tem o objetivo de ser um grande movimento de desenvolvimento sustentável daquela região. O que a gente estabeleceu? Nós iríamos definir um território, uma área, um perímetro, e nesse perímetro nós vamos concentrar esforços para
se desenvolver sustentavelmente, né? E quando eu falo sustentavelmente, eu falo em questão econômica, na questão social, com as pessoas, na questão ambiental também. E isso exige, em algum momento, principalmente nessa largada, alguns investimentos em infraestrutura, em patrimônio, que fica a cargo da prefeitura, porque são prédios públicos, né? Então nós estamos com esse projeto da estação da Gare, que seria o mais icônico que nós temos. Tem, subindo ali, tem a Galeria Rio Branco, que é aquele esqueleto que tem na Rio Branco, que agora, em 16 de maio, vai ser aberto os envelopes para alienação daquele bem, e o edital reza, além do empreendedor que quiser investir naquele espaço, além da compra, ele vai precisar executar a obra. Ele vai ter que ter um prazo de 36, 48 meses de entregar aquela obra pronta. Quer seja comercial, quer seja residencial, quer seja misto, enfim, ele vai ter que dar uma finalidade para aquele prédio. A própria Avenida Rio Branco também já tem um projeto de revitalização de todo o canteiro central, que é de recuperação das calçadas, dos bancos, das luminárias, da colocação de lixeiras, de fazer pontos de Wi-Fi, da internet ali, porque as pessoas hoje em dia, né, o smartphone faz parte do corpo das pessoas. Então, ter isso para levar as pessoas para lá. Já foi feita a troca de todas as lâmpadas da Rio Branco, da Vila Belga e do entorno ali, das lâmpadas velhas por lâmpadas de LED. Então a iluminação já está. Essa parte da iluminação da cidade fica mais com o senhor. Tu gosta mais dessa parte aí da iluminação de segurança? Esse projeto do Distrito Criativo é um projeto que já está em execução e vai ser concluído em breve, porque são 91,44 hectares o Distrito Criativo. E nesses 91,44 hectares vai ser trocada todas as luminárias. Esse vai ser feito agora, já está sendo feito. O que o prefeito trouxe no primeiro bloco é um projeto em que nós estamos desenvolvendo, junto com o BRDE, para fazer a substituição das luminárias de toda a cidade. Então, no interior também, viu? No interior, cidade e interior, né? Município, né? Nos corrigiram ontem, porque a cidade é cidade e município é todo. De todo o município. Então, ainda com relação ao Distrito Criativo, nós temos aí, chegando mais no centro mesmo, né? O calçadão, que está nesse contexto, vai ser concluído agora no próximo mês, início do mês de julho. Nós temos a Praça Saldanha Marinho, que vai começar a reforma agora. O calçadão está 85% da obra pronta. Já pararam de incomodar por causa do calçadão ou ainda reclamam bastante? Acho que pararam, porque não tinha mais o que falar. Nós não tem mesmo, passei. Aquele gente foi lá na ótica, passei ali, já está quase pronto. Está quase bem adiantado. É que é o seguinte, o pessoal incomodava porque não sabia o que nós estávamos fazendo. Não, e o dia que foram protestar lá, que fizeram protesto, tem gente que já trabalhou na prefeitura e não fez o que nós fizemos. São 175 metros de galeria que a gente rasgou o calçadão de fora a fora. Então, não tem problema. E o interessante é que, e me chamou a atenção isso já desde a primeira gestão do Jorge, é que as obras que eram realizadas e que são realizadas não são obras assim superficiais, sabe? São obras para resolver problema. Eu, perto da minha empresa, eu tinha uma situação lá de alagamento que era horrível. Ainda bem que foi antes. A obra começou antes da gente começar a pensar em estar junto aqui na prefeitura. Porque foi feita toda uma macrodrenagem, foi feita toda uma pavimentação nova, resolveu o problema. E não é coisas paliativas, né? Mas aí tem o calçadão, tem a Praça Saldanha Marinho, na praça tem a Casa de Cultura, que os projetos estão bem adiantados também. Tem da Casa de Cultura. Tem os projetos. Não vou lembrar o ano. Eu estudei na EMAET, que é a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, e era na Casa de Cultura. Isso. Então eu fazia aula ali, já era um problema muito grande, né? Então eu vou ter que contar uma coisa muito legal com relação ao EMAET. Ai, qual que mexe com o coração? Tu sabe que ali vamos falar assim, no coração da Vila Belga tem o Clube dos Ferroviários, né? A Associação dos Ferroviários. E lá em 2021, eu acho, a prefeitura entrou com um projeto no edital do Ícone Cidades do governo do estado. E
E eram para ser contemplados 5 cidades do Rio Grande do Sul. Santa Maria foi uma das contempladas. E o governo do estado deu todo o projeto para a recuperação do Clube dos Ferroviários. E o que vai para lá? Vai a EMAET, e a EMAET vai ficar com umas instalações assim, ó, muito boas. Até teve, umas 2, 3 semanas atrás, teve o escritório que ganhou esse edital, é um escritório de São Paulo, e nos detalhou assim, tem uma que eu fiquei muito impressionado, tem uma caixa cênica, que realmente uma caixa, uma peça, não saberia dizer o tamanho agora, mas tem um pé direito duplo, e vai ter todos os equipamentos ali para fazer, além do teatro, fazer circo, das pessoas se pendurarem. Cara, vai dar uma baita de um instrumento para eles. Além das salas de música, de artesanato, de pintura. Por muitos anos eu acompanhei a luta que foi e que é da EMAET também para se manter, né? Porque é a única escola municipal do Sul. E vai ficar muito legal aquele prédio, que vai ter também. A EMAET vai ocupar uns 75% de toda a instalação lá, tanto de obra recuperada quanto de obra nova. Tem o espaço da economia criativa e vai ter um espaço comunitário ali, uma praça, que vai ser para a comunidade, né? Não só de moradores, mas para quem vai. Eu tenho certeza que esse prédio, depois de pronto, vai ser uma atração turística da nossa cidade, de tão lindo que vai ficar, interna e externamente. Que legal. Então, é algo muito legal. E tudo está sendo construído através desse projeto do Distrito Criativo, que eu sempre friso e sempre enalteço e agradeço, assim, que está acontecendo muito pela participação de muitas pessoas, de muitas instituições, de muitas entidades. A Universidade Federal de Santa Maria está super enganjada, a Universidade Franciscana, que é daquela região, está super enganjada. As associações empresariais também estão junto. E aí tem o Coletivo Memória Ativa, tem a Associação dos Moradores da Vila Belga, tem a Associação dos Amigos da Gara, enfim, todo mundo está participando, enganjado nesse projeto e tem tudo para dar certo. Sebrae está sendo super parceiro. Então é um projeto que efetivamente assim, ele se alinha com muito o que as pessoas pensam, porque justamente tem esse caráter. Mas é uma dor, eu acho, que de muito santamarense de ver aquele espaço, que é um baita espaço, às vezes que por muitos anos ficou jogado ali, sem aproveitamento, né? Dúvida. E aí eu acho que é um desejo de todos. E eu acho que, como eu disse inicialmente, assim, esse movimento, ele visa o interesse de uma gama muito grande de entidades, instituições, porque o que nós trabalhamos ali? Trabalhamos a economia, trabalhamos o social, trabalhamos a educação, trabalhamos a tecnologia. Então, tudo está se confluindo para que esses... Eu estou impressionada que o prefeito ficou quieto para escutar o vídeo. Tu vê como outra pessoa, ela guina, tu vê que ele vai guinar só de você ficar quieto. Tu vê só. Eu tava olhando assim, eu tô falando. Foi ele que provocou, né? Tô olhando, tu tava quieto no teu canto, ele provocou. Agora tu beva, né? Eu fiquei te observando, por isso que ele insistiu pra tu ser vice dele. Não consegue fazer ele ficar quieto. Não, mas que é o seguinte, ó. Eu poderia falar alguma coisa que poderia dar um problema, então eu reservei meu direito constitucional de permanecer calado para que eu não possa usar a prova contra mim. O senhor hoje não falou nada do teu cachorro hoje. Ah, o Paco. Paco, tu sabe que eu fiquei sabendo de uma fofoca do Paco, que perguntar pro senhor se é verdade, isso é mentira. É verdade que o Paco tá solteiro? Tá solteiro. Eu não acredito. Eu também. Eu acredito. Acabou, prefeito. viu? E o senhor acha que essa função do Paco tá solteiro, a cadelada veio muito volta dele ou deixar ele quieto? O que o senhor me diz a respeito? Olha, ontem eu tava lá, nós estávamos no aniversário. Tá pegando leve, né? Deixa o cachorro. Vai pegar junto do cachorro. Eu sei imitar cachorro, né? Ai, não aguento, cara. E daí... Só aqui vocês vão ver o prefeito fazer isso aí. E daí, ontem nós estávamos lá, tinha festa surpresa. Ontem, a festa surpresa para a Lúcia Madruga. E nós estávamos lá, tudo escuro lá. E eu comecei a dar umas latidas, né? E todo mundo olhava, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? E uma menina que estava atrás de mim, sabe da história do Paco? E eu já sei, o prefeito tá trocando o WhatsApp com o Paco. Tá falando com o cachorro em casa. Tá mandando um áudio pro Paco. Mas tem coisa bacana também. Nós vamos fazer uma postagem na minha página, mas eu vou deixar para domingo.
né? Eu e o Rodrigo fomos lá visitar meu pai. Você sabe que o pai está com Alzheimer, né? Aham. E é impressionante, assim, pô, tem Alzheimer, às vezes tem dificuldade de conhecer as pessoas. Sim. Ele olhou para o Rodrigo, abriu um sorrisão, assim, e pegou na mão dele e perguntou, como é que tá o trabalho de vocês? Ai, que É? legal. Olha que coisa bacana, né? Lembra, né? Legal. Eu fazia algum tempo que eu não via o seu Albino e foi bem legal mesmo, enfim, porque a gente sabe que tem altos e baixos, né? E ele foi muito, muito carinhoso e com alguma dificuldade ainda de falar, mas a gente ouvia bem, né? Sim. Como é que vocês estão no trabalho de vocês? Tal, e ficava atento, e eu falava, não, tão bem, estou trabalhando bastante. E aí, que bom. Que Como legal. é E a, que e- marcou, e a marca família, mesmo. como é que tá? Perguntou pela Janise, pelos filhos, como é que tá a família, as crianças, que já não são uma criança, né? Mas E olha só, eu fui na Câmara de Vereadores e foi depois da Câmara que nós fomos lá visitar o pai. Isso, Nós saímos da Câmara de Vereadores, fomos lá visitar o pai. E o pai estava dormindo, ele dorme muito, mas não fazia 5 minutos que ele tinha se acordado, e a TV, tem uma TV na frente da cama dele, e eu começo a falar na Câmara de Vereadores, e ele começa a olhar a TV e começa a correr lágrimas dele. É. Que amor. Então, Orgulho não é do pai. fácil, né? Ele é pessoa maravilhosa. Mas faz parte, né? Porque ele é prefeito da... Portanto, tá bem cuidado. Tá, sim. A gente vê as postagens tuas, do Ademar também, né? Que vocês estão sempre dando atenção pra ele, carinho, né? Sim. Que é o mais importante. Mas tem bastante gente em volta do Paco, viu? Tem. Tem. E essa loucura agora inventou de querer fazer atividade física e enlouqueceu. Fazer o quê? Atividade física e enlouqueceu. Sim, exercer é funcional. É só crossfit? O que é que o senhor tá fazendo? É funcional. Não é academia. E não é o crossfit. É funcional o nome. É tipo um hit, uma coisa, como é que... Cara, é uma loucura. É um gritedo, é um Tu se gritedo. identificou nisso aí, né? Não, claro que não. e ele é o que grita mais, garoto. Eu nunca assisti um funcional. Energia caótica. Não, mas tu sabe que é muito legal. Assim, primeiro, pô, eu emagreci, tô mais bonito, né? Eu ia dizer o que uma separação num cachorro. A pessoa emagrece, quer treinar, enlouquece. Não, primeiro, cara, me incomodava quando eu ia amarrar o tênis, Barriga. a barriga. Daí esse é o sinal. Daí o que acontece? O que aconteceu? Eu fui lá, um amigo meu disse, não, Jorge, vai lá para te conhecer, porque eu não imaginava eu fazendo. Quando eu vi aquele gritedo lá, e gritedo, eu disse, mas acho que isso aqui é bom. Que a minha E energia é essa. quarta-feira, fez exatamente 4 meses ininterruptos que eu tô indo lá. E tem vezes que eu já fui 5 vezes por dia. Segunda, sexta, sábado e manhã também tem, porque é gostoso, entendeu? E pra cabeça, vou dizer uma com coisa. certeza, né? E Atividade outra coisa, física. eu não faço de manhã. É no final da tarde, que eu saio da prefeitura, um monte de De pepino. pepino Aí e tu abacaxi. esquece. A gente sai da fruteira. Não, mas por que fruteira? Bem, é só pepino e abacaxi. Sim. E daí eu vou lá. E tô tentando levar uma pessoa pra lá também, viu? A cara. Tô tentando levar uma pessoa. Olha, do jeito que ele te levou pra prefeitura, ele vai te levar pro profissional. Daqui Tá a pouco sendo já vai menos comprando. insistente só agora, mas tá tentando, tá Não, é que conversando. ele tá com um problema na circulação na perna dele, tá tratando aquilo ali, não tem como fazer exercício agora, mas ele vai pra lá comigo. Deixa, quando puder, Vai se sim. prepara. Não, eu preciso. Eu acho que a atividade física, alimentação, tudo é. Mas É esse seria um importante. hobby novo do prefeito, então, é isso? É Cara, um novo hobby pessoal. Cara, Seria não sei essa se é atividade hobby, física. cara, é que eu tô gostando tanto, Chay, tanto assim, porque tá me fazendo bem, Eu tinha 3 coisas que me incomodavam. A barriga, as tetas, que estavam muito caídas, muito para baixo, e a minha postura, né? Claro, A minha corrigiu, postura. tá dando uma né? corrigida Eu aí. corria bicicross quando era mais novo. Então, no bicicross, eu sempre ficava mais encurvado. Então, eu corri muitos anos de bicicross. Então, a minha coluna já começou. E isso também, naturalmente, vai. E eu estou conseguindo corrigir isso. As tetas eu já arrumei, a barriga também. Falta Tudo com terminar. atividade física. Mas Só. o vice não gosta, então não. O Chitão, perguntei pro Chitão algum hobby do senhor, e ele me disse que o senhor gosta muito de cozinhar. Pois é, Diz justamente que o o senhor contrário, é né? especialista em risoto. Quando é que nós vamos lá ver se é mesmo? Mas, ó, não, mas o Chitão é outro exagerado também. Especialista, não. Eu gosto de fazer, às vezes nem sempre fica tão bom assim, não. Mas eu gosto de cozinhar, E o risoto é um prato, assim, fácil, né, de fazer. Então tem uma eu às vezes comento
que é quando eu quero dar uma impressionada, né? Nos risotinho. amigos e tal. Eu faço uma sequência de risoto. Olha! Essa aí a aí gente mesmo, quer a gente ver. vai. Não esse tem, mesmo. assim, de repente, o interesse de querer impressionar nós? Pode ser, Uma pode degustação de ser, risoto. pode ser. Então eu preparo o arroz, deixo quase pronto, e depois só vou preparando e fui misturando, porque aí é fácil, né? Aí eu faço a Mas entrada tu faz uma sequência de risoto sozinho. sozinho. Pois aí que tá. Quantas bocas tem esse fogão? Não, mas aí eu vou usando uma vez por vez, Enquanto né? eles vão comendo, tu vai fazendo. Claro, não, é porque como tá pré-pronto, tá quase pronto, eu só finalizo de cozinhar o arroz, que tá quase pronto, com um caldo Imaginei quente ele ali. fazendo tudo ao mesmo tempo. Não. É um na sequência. Mas assim, ó, o tempo de preparo é tipo 5, 10 minutos no máximo, de um para outro, né? Tem um tempinho para tomar mais um vinho, para tomar mais uma E normalmente cerveja. essa sequência é o quê? É um risoto de frango? O que eu faço assim, ó? Pode ser Ai, eu tô com fome, gente. bem variado, mas eu começo com meio imitando assim, ó, um prato de salada, primo piatto, secondo piatto e assim vai. Aí o primeiro eu faço com Que é isso? Meteu um italiano aí, tu metesse Com- um italiano aqui pra nós. com risoto de tomate cereja e rúcula, por exemplo. Então, Adoro. prato. Coisa fina, Aí né? o segundo, o primeiro Tá prato, criando uma galinha desfiada. Não, eu Aí fui eu no faço- básico pra ver, né? aí eu faço por exemplo, um de frutos do mar, um camarão ou frutos do mar mesmo, ou bacalhau, aí me faço um risoto desse tipo assim. Depois, terminando o risoto de frutos do mar, de peixe, eu faço um risoto de limão siciliano para dar uma limpada na boca. Nossa, mas é muito delícia. E no quarto eu faço um risoto de filé, ou filé Ah, de eu amo. cordeiro, Daí ou é filé melhor. de gado. Aí de queijo eu gosto. E termino com risoto doce. Ou de chocolate, ou de morango. Nossa, Que mas aí- isso aí não tem nem nos não, restaurantes. nós vamos ter que... É. Cadê aquela moça que eu falei que lá na sua agenda? Manda ela anotar a nossa janta lá. na Pode agenda. anotar, botar na janta. Não, eu ajudo E aí ele. termina- Eu ajudo ele. Comendo. Deve Lava os ser. pratos. Já tá ótimo, a gente Mas aí- eu sei cozinhar Cada ovo. um com as suas O problema é que eu sou, que eu para fazer isso, eu me envolvo assim, ó. Claro que eu também gosto, né? A gente faz isso porque gosta. Mas eu vou assim, eu me envolvo de 4 a 5 horas nesse negócio. Mas é uma coisa Picante. prazerosa. Eu É uma gosto, terapia, eu gosto, né? eu Já fez gosto, pra eu gosto. ti, prefeito? É. Tu já comesse Fez, o já risoto comeu? do Nós vice? comemos churrasco. Não, mas Não, já é que comeu o fruto do mar, sequência de fruto do risoto? mar eu não como. Eu também não. Ele não Como tentou fruto do te mar. impressionar Ai, eu adoro, ainda, né? olha aí, ó. Esse de camarão eu vou pular. Eu também. eu não, amo. não Ai, curte. eu amo. Não, e o adoro. doce também não. Ah, não, o doce eu O vou doce comer eu de quero, chocolate, eu mas O é. quero. doce eu Nunca comi. posso passar. Chocolate com todos arroz esse aí- fica bom. Fica Mas bom, só fica pode, bom, fica bom. deve ficar É. assim. Ah, não, Claro que sério, aí falando que- sério, eu quero provar mesmo. Não, fica bom. O de morango é muito bom. O de morango a gente pega, enfim, uma bandeja de morango e pica ele todo picadinho. Aí, logo que tu começa a cozinhar o arroz, tu coloca um terço. E aí esse morango vai desmanchar. Vai desmanchar. Vai virar uma geleia no Vai meio virar uma do- geleia. do Aí arroz. na metade do cozimento do arroz, tu coloca o outro terço. Aí vai ficar ainda graudinho. Uns pedacinhos. Depois Quando eu tu pedaço. termina, tu coloca o outro, que aí fica bem crocantezinho. Crocante, modo de dizer. Fica Com os pedaços. a fruta, A fruta E aí- mesmo, né? Pra Nossa, sentir. que bom. E E o aí- podcast virou programa culinário. Não, o vice-prefeito tá nos ensinando uma receita aqui, Não, ó. e outra coisa, risoto de que morango. convidaram eu para. Vai ter um programa aqui do Diário para botar os homens cozinhar, não sei se é só homem. E ele disse: "Pá, prefeito, o senhor aceita? Eu aceito. Vou trazer o Rodrigo junto. Claro, Rodrigo, dá as dicas pelo menos, né? Não, eu Sabe vou. fazer. Mas eu não sei. Eu vou. Não, olha aqui. Mas não é o picar o baita chefe, morango, será? eu sei. Eu acho que é o baita-chefe. Mas Pode tem que ser, ser deve tu, ser. não tem como ser outro. Não Não? tem, Por que não pode ser tu? Mas é tipo Masterchef, é uma competição individual. Eu voto em ti. Mas aí vocês iam concorrer no programa, no caso, desse baita mas- chefe. Não, eu ia para Ele ficar de não auxiliar quer. dele. É que o convidado Ah, foi tá. ele que tá. Não, mas ele vai me dar umas aulas antes. Ah, não, mas... Claro, velho, alguma combina, coisa já combina. pontual, entendeu? Vamos fazer um risoto. Faz uma coisa diferente, prefeito, não vai vir com bobagem. Vou fazer um Faz churrasco. esse aí, ó. Não, isso aí todo mundo faz, até eu sei assar uma carne. Faz esse aí do morango, dá a receita desse Claro, do morango, de tu morango e apresenta chocolate, isso aí, tu vai ganhar o programa. Já cozinhou ovo ao molho de geleia? Nem eu. Nem existe isso aí. Não, mas um pouco tu pode criar, tu pediu uma coisa diferente. Ah, não, daí já tava avacalhando com a coisa.
Não, ovo com geleia, daí vai ser muita loucura. Ah, e outra coisa, nós dois somos colorados, viu? Um outro ponto em comum, então. Não, Não, brigam acho- por futebol já tá. Eu acho que é um dos poucos pontos em comum que nós temos, o resto tudo é diferente. Além da amizade, logicamente, amizade, companheirismo, tudo. E o time. Né? Fora Mas isso. vocês fazem coisas assim em programas que Fora. seja fora da prefeitura? Sim. Sim. Tipo, Vocês como já- amigos, assim. Claro, É. claro. Não, porque a gente, tipo, a gente vive juntas, né? Mas a gente quase nunca consegue falar só sobre nós. Mas aí a tá gente sempre tem falando que sobre definir. trabalho. Hoje a gente vai sair pra não falar de trabalho. nem mesmo de show, assim, nem é de difícil. podcast. É difícil mesmo, Não, assim, a mas gente sabe que acaba falando, né? agora eu tava lembrando, Você. a última vez que a gente foi ali, foi comer uma pizza ali, eu não me lembro se nós falamos alguma coisa da prefeitura. Acho que não me lembro também. Eu acho. Mas, assim, Mas ó, aí vocês se essa- cuidam pra não falar ou... Não tem como se cuidar. gente, Eu vou que jeito de me cuidar, de não falar. Já fiquei quieto demais aqui agora. Mas essa extra prefeitura, vamos dizer assim, já acontecia antes de eu estar na prefeitura, lá na época da Cassisme. Foi a aí gente que ele ia- começou a te trazer também para o universo. quem sabe. Ele já tinha ido na casa dele, já tinha ido lá em casa, a gente já saído para jantar, enfim, já tinha uma relação mais amistosa, né, mais de amigos mesmo. E quando se aproximamos aí, até a gente meio que evita um pouco de estar muito junto, porque é o dia inteiro. Sim. Se bem que a gente se vê pouco também. E a mulher dele morre de ciúmes de mim. Agora eu tô Tem que dividir contigo. Passa mais tempo contigo do que provavelmente, né? Mais no trabalho do Mas que... eu acho que isso é legal, viu, gurias, assim. E esse é o Rodrigo, é por isso que eu estou encantado de estar ao lado dele. Ele me ajuda muito, muito. Ele me equilibra. São raras as vezes que eu estou numa reunião que eu consigo ficar mais calmo. E quando ele está junto, ele fica com aquela cara, olhando e pensando. Eu dou uma espiada para ele, daí eu já fico olhando, eu também dou mais. Já teve que dizer não pro prefeito alguma vez? Já? Não, Várias. isso a gente não vai fazer. A gente sempre tenta entrar num consenso, assim, sempre tenta dialogar. Tanto da parte dele quanto da minha parte, nunca é assim. Pelo menos eu da minha parte, e ele também, a gente pensa assim, ó, vamos pensar um pouco, não vamos ver se tem um sentido tudo que está sendo considerado pelo outro, né? Mas às vezes também ele me convence ao contrário, às vezes eu convenço ele ao contrário, às vezes a gente chega no meio termo, então Mas isso, gurias, aquilo que a gente falou no início, a gente não toma decisão sozinho, e quando vem um assunto assim, por exemplo, a questão da calorada segura lá, pô, foram 60 mil pessoas em 4 dias, né? 60 mil pessoas, né? Eu e ele queria muito, nós queríamos muito, eu e ele, mas não sabia se podia, né? Tinha que contratar, falar com os seguranças, e depois nós tinha que levar por grande grupo nosso, que uns até não estavam querendo, estavam meio contrariados. Então daí eu e ele, depois que nós dois nos convencemos, aí convencemos o grupo. E já teve assuntos lá que eu disse, Rodrigo, o que tu acha que nós fazíamos isso? Ele, Jorge, vamos dar uma pensada. E isso é uma coisa que ele me ensinou, viu? Dá uma segurada. Meio impulsivo, assim, né? E eu tenho certeza que essa maneira da gente, porque a gente está falando de decisões importantes para a cidade. E eu acho que isso que é bacana, acho que a gente vai... mas nisso assim, eu só reforço assim, ó, não tem certo, não errado, não tem bom nem ruim, né? Às vezes a impulsividade, assim, o momento de tomar uma decisão de forma rápida é positivo, né? Não perde o time, não perde... Por outro lado, às vezes, a impulsividade pode fazer incorrer num erro. Então, o ideal sempre é ter o equilíbrio, né? Ter sempre E tem momentos que é melhor ser mais dinâmico, às vezes é melhor ser mais retraído, às vezes é melhor... Então, Sim. cada caso é um caso, né? Agora, prefeito e vice, perguntar para vocês dois, já que esse é um assunto também que é de meu interesse, meu lado profissional, né? A gente tem um problema na cidade hoje, que até a gente falou no programa anterior, que é com relação à vinda dos nossos shows para cá, né? Através da Morfine, porque a gente não tem um espaço em Santa Maria hoje que comporte um show mediano, ou tem que ser um show pequeno que caiba lá dentro do ATC, ou um show grande que vale a pena tu montar toda uma estrutura lá no Praça Nova, né? Então, assim, um show mediano, que hoje eu digo, não é um campeão de bilheteria, mas também não é um show que tu consegue botar dentro do ATC, um Zezé de Camargo, por exemplo, seria uma entrega muito legal para Santa Maria, mas a gente não tem um espaço.
Então, assim, as pessoas cobram da Morfine, né? Poxa, vocês não trazem fulano. E às vezes eles aparecem pra gente e a gente não consegue colocar em Santa Maria. Existe alguma possibilidade? Tipo, o Farrezão lá seria uma possibilidade. Deixa eu te contar, então, do Farrezão. Primeiro, eu era vereador e eu votei contra. Eu era radicalmente contra reconstruir aquele prédio lá no coração verde, no pulmão da cidade de Santa Maria. Eu era radicalmente contra. Tomei pau já, me xingaram até mais não poder. E aí, tá ali para ver. Isso 2000. 22 anos, 23 anos depois, prova que eu estou correto. Então, foi aquela obra iniciou, não parou, iniciou de novo, parou, aí nós conseguimos licitar, retomamos a obra, com a pandemia a empresa entrou com dificuldade financeira, tivemos que rescindir o contrato, fizemos nova licitação, deu deserta, ninguém apareceu. Agora tem uma nova licitação, então, agora, para concluir a 4ª etapa. Depois tem a 5ª etapa, que há uma expectativa de faltar 10 milhões de reais. Então, nós concluindo a 4ª etapa agora, a gente vai avaliar o que vai fazer. Se eu pego 10 milhões e construo 2 creches, eu faço a 5ª etapa do CDM. Isso tem que avaliar. E mais ainda, eu não consigo enxergar aquilo lá, não consigo enxergar um espaço tão grande show. Não consigo enxergar lá outra possibilidade. Pode ter um... Mas existe alguma outra possibilidade, algum negócio para Santa Maria? Porque... Pois é, né? Existe a possibilidade do senhor falar com o pessoal das Dores? No Clube Dores para eles liberarem o ginásio? Vamos trabalhar com a Coma Real, então. Tem como o senhor ir lá porque e era lá que coagir aconteciam, eles? né? Lá que aconteciam os shows. E aí, simplesmente, os sócios não querem mais. Então. Vocês conhecem os sócios? Falar com a cidade inteira. Eu sou sócio dos dois. Não, mas vocês conhecem os donos? Da diretoria. Não, a gente já diretoria. falou com todo mundo lá. Mas se eles falarem, de repente, o troço... Vamos encerrar aqui, senhor. Já O Fernando vai nos matar. O prefeito falou que tinha um presente para Santa Maria. Mais uma novidade? Não, era o prédio O prédio da Gary lá. Tá, mas muito light. Não, só isso. Muito light. Ele tá Quando eu pergunto no provocando. WhatsApp, prefeito, eu posso te perguntar tal coisa? Não, acho melhor não. Uma coisa só. Mas perguntei igual. Ah, ótimo. Sabe por quê? Porque eu consigo tudo que eu quero. Aula dada. Então, olha aqui, aula dada, só para nós encerrar. Me Quais são empresta os- papel aqui. Quais não, são me os cinco? empresta o teu coisa aí, todo. Não, esse aqui o senhor não pode Não, ver. vou te devolver. Não quero ver nada. Quais são as 5 regras do vencedor? Foco e determinação. Não, já Primeira. misturou. Foco e planejamento. Tá? Determinação. Tá, tem outra coisa com a determinação. Fé? Não. Não, a fé é uma isolada. É? Ela tá sozinha. Então, a fé eu já falei, tem que ser na ordem. Claro. Coragem e determinação. Não pode ser medrosa, tem que ter. Coragem e determinação. É foco e planejamento, coragem e determinação, fé, trabalho e amor. É. Parabéns. Passou. Nota 10. Ele pegou o caderno pra eu não olhar. Claro. Eu achei colar. que tu ia ler aqui as coisas. Não ia ler. Por que ele não pode ler o que tá escrito aí? Porque, né, vai saber, eu escrevo do meu jeito, né? Perguntar para o prefeito se é verdade que O Paco E? tá solteiro. o Paco é solteiro, entendeu? Ele disse que eu não podia perguntar algumas coisas dele. Aí outra segundo o coisa, cachorro, então, todo mundo acha que eu sou o pai do Paco. Quem quer? Não, o pai do Paco, a mãe do Paco é a Vivi, a minha filha. Eu sou o avô do Paco. Claro. Ah, eu achei que tu era o próprio Paco. Não, eu sou... Mas gurias, então tá. Nossa, eu adoro estar aqui com vocês. Que porque eu bom, acho gente. que é Nós também assim, gostamos a da sua gente tem esse momento bacana, a gente poder brincar, se divertir. Vai ter alguém que vai querer fazer algum meme nosso, mas não tô nem aí. Conversar sobre Porque coisas aqui... sérias e não tão Pra sérias. fazer um né? meme do prefeito. Mas nós estamos aqui e somos assim, somos verdadeiros. Acho que não é porque eu sou prefeito ou vice-prefeito. É? A gente tem que mudar. Com certeza. Com certeza. Mas então tá aí, qual vai ser o dia? Ah, os Vamos outros- marcar. Eu vou A chamar gente não pra esqueceu, essa a gente vai- entrevista aqui. Eu falei com um monte de gente. A Luísa, o Chitão, o Fera. Eu vou chamar eu vou infernizar a vida de todo mundo pra comer esse risoto. Vamos fazer. Dá um jeito. Na agenda, né, Luísa? Tá, Não, mas- ó, fica aqui pros nossos seguidores que nós faremos uma janta. Tá.
Ok, com a sequência combinado. de risotos do Rodrigo. Não, nós faremos, não, ele vai fazer. Ele vai fazer pra Nós nós. Nós comeremos. Nós comeremos. Isso. Tá. Tá, que isso responde. tem que E ser... daí nós Não, vamos isso pegar. não pode sair. Gente, vocês Isso estão é um falando- projeto que nem vocês dois estão... E né, daí ó. nós pegamos Você o sabia chitão. que quem nega comida pra grávida nasce coisa nos olhos? Então ali É é o verdade, prefeito. é verdade. E mais ainda, vamos convidar o Chitão e o Fera Com certeza. pra lavar os pratos. E o, E o Julinho também. O Julinho também, né? Então, Obrigado, beleza, gurias. marcado. Tá, mas a Joia, parte valeu. da sequência de Ah, eu frutos quero do ali, camarão. eu... A gente pula. Quem Tem problema. Uhum. pode pular, não tem problema nenhum. Não, Só não vai fazer não na vai mesma. pular nada, eu quero não comer o quem camarão. não quiser Não, comer, a gente né? que não come. Ah, tá, eu achei que ele ia pular pra dar Não, tu receita. nem pode pular, tá grávida. É, isso mesmo, eu vou comer tudo. Eu Claro. como Não, não arroz, pode pular porque- porque tu tá grávida, senão pode machucar o Pode neném. sim, pode pular, pode fazer tudo. Sabe por quê, prefeito? Porque eu faço e consigo tudo que eu quero. É, tudo! Tu Tudo. pode fazer tudo? Tudo. Até aqueles treinos lá que o senhor se acha o máximo fazendo, eu faço grávida aquilo. Ó, a gente vai ter que Deus. encerrar, Olha, já me realmente. xingaram, ó. Tá Muito bem. obrigada pela presença de vocês. Nós que Até a agradecemos. próxima. As portas estão sempre abertas quando quiserem voltar. Tá? É um Mas- prazer receber Pois vocês é, mas tem aqui. coisas que vocês fazem que eu não entendo. Primeiro, as mulheres. Vou fazer as unhas, mas se as unhas estão prontas, Não, essa daqui não é minha, Hã? essa aqui não é verdade, é verdade. vou fazer o cabelo tá Vamos pronto. encerrar. Ó, o Fernando, Não, o cara tá nos matando. Não. E aí, ela diz, ó, as portas estão abertas. Mas a porta tá fechada. Terceiro, parte 3 agora, vamos Parte fazer. 3. Ah, tá. Deixa Então, eu ver. não, tá fechado só pra gente poder falar isso. É. Nós podemos voltar aqui outro dia? Pode. Ah, bom. Pode? Obrigada. Até a próxima. próxima. Na semana que vem tem Obrigado, muito mais. obrigado. Hoje pode das gurias. Fiquem de Tchau, olho na pessoal. programação do Diário. Tchau. Um beijo.